Seja bem-vindo, sou Anderson Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre quem milita não se embaraça. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde é basicamente assim, as instruções finais que ele passa, né, para o seu filho na fé, né, para o seu discípulo. Haja vista que era a segunda prisão que ele passava já em Roma, uma prisão em que era mais severa do que a primeira, ele não podia ter visitas e ele já sentia que muito breve ele morreria e esse bastão teria que ser passado, porque a obra de Deus deveria continuar. Então ele dá uma série de orientações a Timóteo. Nós vamos focar aqui no capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Vamos para os slides para a gente começar então. Vamos fazer a leitura bíblica, começando então em 2 Timóteo, capítulo 2. Diz assim: Tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis que sejam capazes de também ensinarem os outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considere o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro dificuldades, como malfeitor, e até prisões. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta é uma palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O texto ele é composto, então, por alguns tópicos. O primeiro é conselhos sobre o ministério, versículos 1 e 2. Conselhos sobre a vida pessoal, versículos 3 a 7. Testemunho pessoal de Paulo, versículos 8 a 10. E os 4 si, versículos 11 ao 13. Iniciando então pelo primeiro tópico, conselho sobre o ministério. O verso 1, vamos repetir para ficar bem gravado, diz assim: Tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Aqui algumas observações que escrevi. A força do servo de Deus encontra-se completamente firmada na graça. Ou seja, o motivo de nossa alegria e o não abatimento em tempos adversos se resume na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos possibilitou um regresso ao reino de Deus. E agora somos tratados com um cuidado de pai para filhos. Então, a primeira coisa que Paulo aconselha a Timóteo, especialmente no que diz respeito, no que tange ao ministério, né, que Deus concedeu a Timóteo, né, através da imposição de mãos, é ser forte na graça de Cristo. O que isso quer dizer? Enquanto aqui somos tentados das mais diversas formas possíveis. Agora, o que a gente precisa compreender é que o alvo, o objetivo, é muito maior do que tudo aquilo que a gente passa. A graça, então, o que ela fez conosco? Ela nos transportou, então, de uma morte eterna para a vida eterna. Ela é uma ponte. Vale lembrar que uma ponte, ela por si só não te leva a lugar nenhum. Você precisa andar sobre ela. Então, a graça é essa ponte. Quando estamos fortes, firmados na graça, nós temos a condição de sermos transportados, então, para esse jugo de morte, para agora, então, uma vida eterna. Porque a sentença, então, foi paga através da morte do Senhor Jesus. Na sua ressurreição,
vivemos com ele. Falamos sobre isso no nosso último vídeo, né? Então, não importa o que você passar, basicamente é isso que Paulo diz a Timóteo, não importa o que você passar, lembre-se da graça, porque a graça é que te deu o maior prêmio, um tesouro que não é corruptível, algo que é verdadeiro, genuíno e é para sempre. O período de prova aqui ele é temporário, ele vai durar um momento. Quanto tempo? Não sabemos, só o Pai sabe. Mas, quando firmados na graça, entendemos que Jesus veio, passou por tudo que ele passou, foi extremamente difícil para que nós novamente tivéssemos acesso a ser filhos e não criaturas, né? Que é o que eu falo aqui no final. Cuidado de pai para filhos, é o que Deus tem conosco agora. Já no verso 2, e as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis que sejam capazes de também ensinarem a outros. É muito interessante a posição de Paulo na preocupação em que o evangelho continue. Aquela falta que Paulo tem de soberba, de vaidade, de dizer assim, não, eu tenho que ser o grande e igual a mim não haverá. Muito pelo contrário. Quando a gente lê aqui essa orientação a Timóteo, é basicamente uma passagem de bastão, né? Vamos dar uma lida aqui no comentário, para eu tecer um pouco mais. Paulo passava por um momento de prisão severa. Ele sabia que a sua morte estava muito próxima. Assim, nesse verso, vemos uma passagem de bastão. Timóteo não teria mais o seu pai na fé, de forma que ele precisaria continuar ensinando e formando pessoas para a obra de Deus. Vocês conseguem entender, então, que Paulo era desprovido dessa vaidade em de ser um grande nome na igreja de Cristo? O que ele queria, a preocupação maior dele, Timóteo, primeira coisa, você ouviu muito do que eu disse e na frente de muita gente. Então você me ouviu falar de Cristo, você aprendeu muitas coisas. Estas coisas confiem primeiro a homens fiéis, ou seja, homens íntegros que estejam engajados com o propósito da obra de Deus, é a primeira coisa, né? Então por isso tem que ser fiel. E que sejam capazes também de ensinarem a outros. Ou seja, forma líderes, forma professores, forma mestres. Por quê? Os anos vão se passar e a obra de Deus precisa continuar. O legado que veio de Cristo, ele não pode se perder. A minha morte não quer dizer nada. As coisas precisam continuar e continuar bem. Então, por isso, Timóteo, entende que agora a responsabilidade é sua. Forma pessoas, forma gente para dar continuidade ao trabalho. A gente vê um tempo hoje dos showmans, né? Das pessoas que vão muitas vezes para frente de uma câmera e usam Deus como um meio para um fim. Às vezes falam versículos bíblicos, falam da Bíblia, falam de questões religiosas, mas lá no fundo, o que acontece é, basicamente, querem aparecer e uma maneira relativamente fácil de fazer isso é usar o nome de Deus. Paulo não era assim. O que Paulo queria é que pessoas fossem formadas para que a continuidade do trabalho fosse verdadeira, fosse algo continuado. Ah, porque então o líder morreu, tudo acabou. Não, não é assim. E é interessante que a gente precisa hoje ter noção, especialmente se você é líder, você está formando outros líderes? Ou está tudo na sua mão? Você é o centralizador? É você que faz tudo? Pense nisso. O ensinar ele é muito importante. É fato que há momentos em que a gente precisa ditar o tom, para as pessoas entenderem qual que é a ideia. Ninguém pega alguém e coloca numa posição de ensino ou liderança sem que ele tenha condições. Você prejudica a igreja, você prejudica a própria pessoa. Então existe um momento em que você orienta. É como o estagiário. O estagiário ele não trabalha sozinho, ele não faz atividade sozinho. Sempre tem ali o seu tutor, o seu padrinho que ajuda e ensina. Mas quando ele chega a um determinado momento, ele vai começar a fazer as coisas sozinho. Então há um momento em que nós ditamos o tom, para a gente não queimar as pessoas.
Mas depois as pessoas precisam ter as suas próprias experiências, elas precisam estar engajadas e aprender o que fazer por si só. É a prática. Então, resumindo, é importante a gente ter um embasamento teórico, ter um ensinamento, né? E depois tem que voar solo. O que muitas vezes acontece é que esse voar solo, às vezes as pessoas não fazem. Muitos líderes estão conduzindo bem suas igrejas, seus ministérios, mas não estão se preocupando em ensinar. E nós precisamos entender esse exemplo de Paulo. Ensinar é importante para que haja continuidade. Eu costumo dizer o seguinte, que o bom líder de igreja, o bom pastor de igreja é aquele que quando sai da igreja, a igreja não sente falta, institucionalmente falando. A igreja sente saudade. Isso é diferente. Ah, fulano está fazendo falta, ele fazia, ele acontecia. Não pode ser assim. Pessoas já têm que estar meio que preparadas para que quando haja a mudança, as coisas continuem. Pense nisso. Você precisa formar, você precisa ensinar. Porque o nosso tempo aqui, ele é finito. A obra de Deus só continuou durante todos esses anos, milênios afora, porque pessoas foram sendo formadas e vem trazendo então essa mensagem da cruz. Vamos mais para frente então. Conselhos sobre a vida pessoal. Então, primeiro, orientações sobre o ministério. Agora, Paulo vai falar algumas coisas em relação à vida pessoal de Timóteo. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Aqui, ele já começa a dizer o seguinte, já começa, na verdade, a primeira metáfora. Os soldados romanos, eles passavam por uma intensa e rígida vida de treinamento. Vamos ler aqui o que eu comentei. Os soldados romanos eram treinados com extrema rigidez e disciplina. Nos tempos de guerra, a vida era sofrida e difícil. Ou seja, havia um preparo muito rígido. Havia o cuidado com armas, havia a preparação física, que era muito importante, treinamentos de acampamento, treinamentos de sobrevivência, porque a qualquer momento eles teriam que servir ao exército, eles teriam que ir para batalhas. Eles não faziam só isso, eles também faziam questão de infraestrutura, trabalhavam nos aquedutos, entre outras coisas que eram importantes para fazer a expansão do império. Mas é importante dizer que a disciplina era importante e a rigidez era forte. Então o que a gente entende? Qual que era a ideia de Paulo ao dizer o seguinte: suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Mas onde o soldado sofria, especialmente no seu treinamento? Então a ideia básica de Paulo para Timóteo era a seguinte: olha, você vai passar por muita coisa, você vai sofrer bastante. Agora entenda que isso é um preparo. Entenda que você está sendo moldado, preparado, fortalecido para vencer as guerras que estão por vir. A gente precisa entender isso. Isso é muito recorrente nos textos que a gente tem lido, mas é uma verdade muito clara. Nós passamos por provações porque nós precisamos nos fortalecer. E se nos indignamos na provação, é como um soldado que vira para o seu comandante e fala: não, está muito difícil, eu não vou treinar. Bom, se você está difícil, você não quer nem treinar, na guerra você nem condição tem. Você não serve para ser soldado. É uma verdade. Então a gente precisa entender que toda a batalha passada, todo o sofrimento que passamos, tudo aquilo que vem e nos machuca, a gente precisa ter força e entendimento suficiente para passar por aquilo, vencer aquilo e sair daquilo com mais força. Essa que é a grande ideia de tudo aquilo que a gente passa. Por isso, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Ou seja, tem a disciplina que o soldado tem, de estar preparado, dele saber que tudo que ele está passando é um preparo para a guerra. Porque a guerra vai vir, é fato. Não tem para onde correr. Então o que nós precisamos fazer é estar preparados. Aceitemos de Cristo de bom grado as provações, que são as experiências necessárias para caminharmos bem nessa caminhada que nos leva à eternidade e, tão importante, ou talvez até mais importante, nesse momento, não é só preocupar com a eternidade, mas é preocupar quem nós levaremos conosco. Qual é a nossa utilidade na obra de Deus para que sejamos, então, pessoas
que podem levar esse evangelho e podem trazer mais pessoas para estarem realizando essa obra também. Isso é muito importante. No verso 4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Meu comentário é o seguinte: o soldado romano evitava compromissos civis a fim de estarem totalmente disponíveis para o serviço militar. Anderson, então quer dizer que agora eu tenho que largar minha vida, eu não vou trabalhar, eu vou só me dedicar à obra? Não necessariamente. Existem servos de Deus valentes do Senhor que hoje fazem isso? Sim. Mas você não precisa largar tudo na sua vida para poder fazer a obra de Deus. O que é importante a gente entender é, lembra do buscar primeiro o reino de Deus? A gente tende a não fazer isso, a gente tende a não dar bola para esse versículo, e é necessário dar. Se você vai trabalhar, primeiro Deus, me guarda, me protege, seja comigo, me dê um bom dia, me dê um dia próspero. Se você viaja, primeiro Deus, Senhor, me guarda, me protege, me abençoa, guarda minha família, guarda o carro. Se você vai fazer um negócio, Senhor, coloca na frente, me mostra se é isso mesmo, se eu estou no caminho certo. Isso é o buscar primeiro. Então, o buscar primeiro ele é muito importante. Se embaraçar com coisas dessa vida é o quê? Quando você busca primeiro o que é dessa vida, você não busca primeiro as coisas que são de Deus. E o que é o embaraço? E embaraço é quando, né, uma corda ela está tão comprometida e tão enrolada que ela é difícil você poder tirar e desatar os nós para que ela possa exercer a função dela. Então o embaraço é a mesma coisa. Quando a gente está muito focado nessa vida, as coisas de Deus ficam em segundo plano. E a prontidão que precisávamos ter para que Deus nos use, ela deixa de existir. Então não é que nós não podemos galgar um melhor trabalho, uma casa melhor, um carro melhor, um bom estudo para os filhos, não é nada disso. Agora é importante viver ou buscar primeiro, né? Negócios dessa vida não podem nos embaraçar. Então a gente precisa ter a tranquilidade de viver essa vida, de passar pelas coisas que temos aqui, nossa vida profissional, como estudante, né? Família. Tudo isso tem que estar muito bem equilibrado para que possamos transitar. Agora, fato. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus, porque o resto há uma promessa clara de Deus, ele vai cuidar. Então entenda e creia nisso. Não adianta biblinha debaixo do braço e não ter fé. Não faz sentido. É basicamente um teatro, então. Você sai com a biblinha debaixo do braço, vai lá, escuta uma mensagem e não tem fé. Creia que Deus disse o seguinte: cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Nós precisamos parar de ser hipócritas. Muitas vezes nós somos. Falamos uma coisa, demonstramos uma coisa e não vivemos aquilo. Nós precisamos de ter na nossa vida um evangelho genuíno. E esse evangelho genuíno é não se embaraçando com coisas daqui. O velho homem passou. Agora é o novo homem. E o novo homem se preocupa muito com aquilo que Deus o concedeu, aquilo que Deus confiou. Que é essa questão do legado de uma obra que leva a salvação para as outras pessoas, que chama, que agrupa, né? Que forma nova igreja a cada geração. Porque se não fosse assim, hoje nós não conheceríamos o Evangelho. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar suficientemente prontos para poder trabalhar para Deus. Buscar primeiro é bíblico e é importante que nós façamos isso sempre. Vamos para o verso 5. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado senão lutar legalmente. Algumas traduções dizem legitimamente. O atleta só recebe a coroa se seguir as regras da competição. Usar meios ilegais faz com que a vitória não seja legítima. Tá onde a gente quer chegar aqui? Onde Paulo queria chegar? Qual é a orientação para Timóteo? Assim como o atleta ele está numa competição e ele precisa seguir regras, nós precisamos seguir regras. Nós não podemos criar para nós um evangelho que satisfaz aquilo que queremos. Não. A Bíblia está aí e ela é a nossa verdade. Ela é o nosso caminho. As palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, são aquilo que nos guia. Nós não podemos criar um evangelho para nós podemos fabricar um Jesus que se adequa às nossas necessidades. Porque isso é lutar pela vitória de forma não legal, de forma ilegítima.
Você não pode criar regras próprias. As regras estão definidas. Você precisa lutar pela vitória, ou seja, você precisa estar nessa obra, você precisa trabalhar e você precisa ter Deus como seu fundamento. E a coisa não pode ser de mim para Deus, é de Deus para mim. Como a gente já falou anteriormente, Deus tem sido para muitos um meio para um fim. Não. Deus é a base, Deus é tudo e precisa ser. Então a gente tem que parar de ficar criando um evangelho paralelo que atende às nossas necessidades. E tem gente se dando bem, com fama, com dinheiro, através disso. E a gente precisa ter um entendimento para discernir que isso não vem de Deus, isso não é de Deus. Então as regras são claras. Se é para buscar primeiro o reino de Deus, vamos buscar primeiro o reino de Deus. Se é para eu ter disponibilidade para o reino de Deus, vamos ter disponibilidade para o reino de Deus. Se é para formar pessoas, vamos formar pessoas. Não é o meu e o seu interesse que é mais importante. Muito pelo contrário. O meu e o seu interesse ficam de lado. Por quê? Porque agora servimos a um Deus que é nosso dono. Abrimos mão do nosso livre-arbítrio, da capacidade de escolha, para fazer o que Deus quer. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, não adianta estar no mundo de faz de conta, no meio da igreja, biblinha debaixo do braço, assistindo culto todo dia e não ser parte do negócio e não atender às regras. Se é para ter nova vida, tem que ter nova vida. Se é para ter testemunho fiel, precisa ter testemunho fiel. Se você se diz cristão, no seu trabalho você é ruim, tá? Na sua vida como cidadão você é ruim, tá devendo todo mundo, não paga, briga com todo mundo, né? Que testemunho é esse? Ok, você está dizendo que é cristão, mas na verdade você não está seguindo a regra, na verdade você não está seguindo a orientação, então tá claro aqui, não é coroado. Tá no meio do bolo, mas quando Jesus voltar, vai assustar, olhar para um lado para o outro, cadê? Cadê todo mundo? É uma infeliz realidade. Temos que estar muito atentos com isso. Vamos para agora o versículo 6. Continuando com o conselho sobre a vida pessoal. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, olha, primeira metáfora, o soldado, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Foco. Foco em Cristo, foco na obra de Deus. A segunda metáfora, o atleta. Regras. Você tem que jogar o jogo conforme as regras de Cristo, né? Tudo aquilo que ele nos ensinou através do Velho Testamento, através dos Evangelhos e através de tudo aquilo que nos foi ensinado pelos apóstolos ali, ó, na igreja primitiva, que são as últimas cartas, né, os últimos livros da Bíblia. E agora ele fala do lavrador, que é a terceira e última metáfora. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Então, agora, recompensa. Nas duas primeiras metáforas é o peso. Veio sobre nós, então, responsabilidade. Fomos levados a entender que precisamos ter responsabilidade, precisamos ter atenção àquilo que Deus nos orienta. Mas agora vem a parte boa. Aquele que lavra, aquele que trabalha com dificuldade, é o primeiro a se beneficiar. Vamos ver o comentário que eu fiz aqui, ó. O lavrador trabalha muito em serviços muito pesados, para que possa colher os frutos de sua plantação. Assim, é justo que ele seja o primeiro a se beneficiar desse trabalho. Entende o seguinte, se você faz tudo aquilo que Deus te pede, se você tem foco, se você entende as regras, se você faz tudo conforme é a vontade de Deus e do Espírito Santo, não podemos esquecer do Espírito Santo, que é aquela voz que nos orienta, aquela voz que nos guia. Não vai nessa festa, não faz esse negócio, essa postura sua está errada. Isso também é atender às regras, isso também é atender às orientações. Mas se fizermos tudo isso, Deus cuida das nossas coisas, não é isso que o versículo fala? Então nós iremos colher o fruto. Nós seremos os primeiros beneficiados se colocamos a obra de Deus em primeiro lugar. Mas quando a gente põe a obra de Deus em segundo lugar, nós estamos por nossa conta. Por quê? A promessa, o benefício, não passa a não existir. Busca primeiro, cuida das suas coisas. Você não busca primeiro, você está por sua conta. Ok. Você vai conseguir viver sua vida. Não é que vai cair um fogo do céu, raio do céu, e você vai morrer, não é isso. Só que, quando estamos por nossa conta, é muito pior. Eu costumo dizer que às vezes quando a gente serve a Deus, as lutas são até maiores que quando a gente não serve.
Mas porque quando a gente tem Deus na nossa vida, muito das lutas que vêm, quando não é, vacilo nosso, elas vêm para nos fortificar. É um plano estratégico de Deus para que cresçamos como soldados de Cristo. Fazendo isso, o que acontece? Deus nos faz prosperar. Às vezes não tanto quanto a gente gostaria, né? Às vezes nós queremos se basear no irmão ali que prosperou um pouco mais, às vezes Deus não tem isso para você. E a gente precisa ter o entendimento, a sabedoria, a humildade e entender isso. Mas não vai te faltar o pão, não vai te faltar o que vestir. Não vai faltar para a sua família todo o sustento, todo o suporte. Isso é uma promessa. Então você é o primeiro a colher o benefício. E eu vou dizer um pouco mais, é gratificante quando a gente vê, quando a gente trabalha e a gente prepara pessoas e a gente ensina, e a gente começa um trabalho e a gente vê aquilo crescendo, desenvolvendo. É gratificante. Então a gente precisa entender que, ao fazer toda a vontade de Deus, nós somos beneficiados. E a palavra aqui é clara. O lavrador é o primeiro. Então Deus não vai se esquecer de você, muito, muito pelo contrário. Ele vai estar junto com você em todo momento. O 7 diz assim: considere o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Aqui, seguinte, Timóteo, seguinte, escuta tudo que eu estou te dizendo. Cada ensinamento, aquilo que eu passei, use tudo isso como embasamento para você fazer o seu ministério, para agora você tomar esse bastão e tomar conta. E agora você precisa realmente entender que agora é com você e os outros líderes da igreja. Vocês agora vão dar continuidade a esse trabalho. Paulo sabia muito bem que estava muito próximo à sua morte. Então a gente vê um tom realmente de despedida, um tom de, assim, um ânimo que ele tentava levar a Timóteo, sabendo que, olha, eu vou, mas você vai ficar aí. Então tenha o entendimento de que agora é com você. E ele abençoa, né? Como um pai. E o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. A sabedoria é algo que a gente tem que buscar constantemente. Acho que a primeira coisa que a gente tem que orar todos os dias é por sabedoria. Porque a sabedoria nos ensina a falar, a calar, nos ensina a ter o equilíbrio, nos ensina a permear entre os extremos. Como assim? Eu não posso ser calado demais, eu não posso falar demais. Às vezes eu tenho que calar, às vezes eu tenho que falar. Às vezes eu tenho que ignorar, às vezes eu tenho que brigar. Então a sabedoria dá o equilíbrio para permearmos entre os extremos, porque ficar nos extremos faz mal. Mas é preciso ter um equilíbrio para que possamos facilmente acessar os extremos quando necessário for. E isso não tem um manual. É o Espírito Santo realmente que nos orienta. Testemunho pessoal de Paulo. Lembra-te, verso 8, que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho. Cristo, sendo filho de Deus e homem de uma linhagem real, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Paulo diz o seguinte, olha, Jesus, que era de uma linhagem real, era lá da semente de Davi, ou seja, como homem, ele tinha uma linhagem real e ele era filho de Deus. Foi ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho. Por que isso? Porque Paulo acompanhou, Paulo estava muito próximo de todas as coisas que aconteceram. Hoje nós vivemos há milhares de anos depois. Paulo estava vivendo aquela efervescência da primeira igreja. Então, ele sentia fortemente como alguém que participou, que estava junto, assim como os outros apóstolos. Eles não estavam presente lá, mas o discurso dele é exatamente como se ele estivesse lá junto, vivendo tudo aquilo que os apóstolos viveram com Jesus. Se Jesus, com toda a realeza, Filho de Deus,
linhagem real, passou por tudo o que ele passou. Por que não eu sofrer? Se isso vai trazer benefício para a obra, é um privilégio. No verso 9, ele diz assim: pelo que sofro dificuldades como malfeitor, e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Então vamos lá. Ele fala da divindade do Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos. Tá? Houveram situações em que Jesus ressuscitou outro. Agora, ressuscitar a si próprio, só Deus. Então aqui está muito claro a prova da divindade do Senhor Jesus. E quando ele fala da semente de Davi, a linhagem real, como homem. E ele diz, olha, eu estou sofrendo dificuldades como malfeitor, até prisões. Mas a palavra de Deus não está presa. Não importa as dificuldades que venhamos a passar, pois a palavra de Deus irá permanecer. A preocupação de Paulo era: Jesus morreu por nós, ressuscitou. Eu estou passando muita dificuldade. Para mim é uma honra, é um privilégio passar por tudo isso, porque Jesus sofreu muito mais. Mas o mais importante não é o sofrimento, é a palavra que continuou. Jesus morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo que está conosco. Paulo agora muito breve partiria, mas a palavra não está presa. Ele falava, então, preso sobre uma sentença de morte que logo, logo se cumpriria, e ele consegue entender e passar essa mensagem para Timóteo. Olha, eu posso estar preso, mas a palavra não está. E aí que cabe uma grande responsabilidade para o próprio Timóteo. Olha, cara, agora é com você. Eu estou preso, mas a palavra não está, porque agora tem pessoas aí, pessoas que eu ensinei, pessoas que o Espírito Santo tocou, que vão levar esse legado para frente. Então, não estou preocupado se eu estou preso, não estou preocupado se eu vou morrer. A palavra de Deus não está presa, ela continua. E é maravilhoso pensar que milhares de anos depois nós estamos aqui, vivemos a mesma fé, vivemos o mesmo compromisso, ou pelo menos tentamos, né? Que Paulo vivia naquela época. Verso 10 diz assim: portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Todo sofrimento se justifica, pois estamos seguindo o exemplo de Cristo que morreu por nós. Como assim? Todas as coisas por causa dos eleitos. Ou seja, não estou preocupado comigo. Se tudo isso que eu estou passando levar pessoas à salvação, eu estou muito feliz. Porque eu cumpri a minha missão. Porque o objetivo da obra é o quê? É esse id. Tá? E não necessariamente, às vezes as pessoas dizem, mas para eu ir, eu vou ter que ir para uma missão. Missão ela é muito mais abrangente do que você realmente ter que ir para um outro estado, um outro país, para levar a palavra. E isso é extremamente nobre. Mas às vezes, na sua vizinhança, o seu portar, o seu comportar, o seu falar, leva as pessoas a entenderem que Cristo é importante. Leva as pessoas a terem uma curiosidade sobre essa forma de vida que você tem. Então, não importa o que passemos, as lutas sobrevêm muitas vezes de forma muito forte sobre nós. E a luta de cada um tem o seu peso e nós não podemos medir a luta de cada um. Cada um passa por dificuldades e o peso dessa dificuldade ela é diferente para cada um de nós. Mas a palavra nos diz que Deus só manda a dificuldade que nós possamos aguentar e que Ele vai dar o recurso para que nós possamos vencer. Isso é muito importante. O que não podemos é desistir. Então, é nobre passar por muitas provações, sabendo que isso beneficiará outras pessoas, os trazendo para o Evangelho. Essa é a posição de Paulo e isso é muito interessante. As pessoas muitas vezes estão preocupadas consigo ou preocupadas com o que eles têm ou o que ele não tem, ou o que o outro tem e uma série de coisas. Você vê que tem muita inveja até dentro da igreja, até por questões de cargo. Isso é ridículo, né? Porque o que tem que acontecer é
haver um benefício para que os eleitos alcancem a graça já proposta por Cristo. Isso é que é importante. Então Paulo tinha essa preocupação, não consigo, mas em deixar esse legado. E se o que eu passo beneficia outros, que assim seja. Nós já estamos finalizando os 4 sis. O verso 1 diz assim: essa é uma palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se o velho homem morrer com Cristo, a nova criatura poderá reaver a vida eterna. Entende? Sua vida velha passou. Agora é vida nova. Então deixa para trás toda essa herança que não glorifica a Deus, tudo aquilo que você faz que você sabe que entristece a Deus, mesmo que as pessoas não estejam vendo, você sabe que Deus vê. Deixa isso para trás e vai caminhar com Cristo. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, você morre aqui, você deixa o seu velho homem para trás para ouvir a voz do Espírito Santo e então você vai ter uma vida eterna com ele. É simples assim. Então, uma coisa leva a outra. 12. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Como assim? Se Cristo sofreu para nos dar a vida eterna, se sofremos também, tendo como exemplo a vida dele, mas permanecemos firmes, um reino nos aguarda. Se suportarmos as adversidades aqui, alcançaremos o status de co-herdeiros com Cristo. Então vejam bem, sofremos, louvamos, glorificamos, atendemos aquilo que Deus se propõe para a nossa vida e vamos reinar com ele. É uma promessa. Já vivemos aqui um pouco da eternidade porque temos alegria genuína, não alegria trazida por dinheiro, por entorpecente, por bebida, enfim, uma alegria genuína. Na prova, ainda temos alegria. Por quê? Porque sabemos que um reinado nos aguarda, porque somos co-herdeiros com ele. Agora, se o negarmos, ele também nos negará. Mas como assim? Ah, mas Jesus não é amor? Mas presta atenção nisso aqui. Se negarmos o que Cristo fez pela humanidade, automaticamente nos será negado o direito à salvação, pois não teremos quem advogue a nossa causa. É simples. Se você negar o que Jesus veio fazer pela humanidade, que é morrer, ressuscitar para que nós tivéssemos de novo acesso à vida eterna, você não terá vida eterna. Então é isso que ele quer dizer o seguinte: se o negarmos, ele também nos negará. Porque não há um compromisso. Agora, se você entende o que Cristo fez, se você aceita e você tem ele como seu salvador, você tem ele como advogado. E aí ele defende a sua causa, defende a minha causa. E aí sim, nós temos acesso. Agora, se a gente nega, eis que bato a porta, né? Mas é aquela história, se abrir, eu entro. Se não, eu fico de fora. Quando você nega Jesus, está com a porta fechada. Ele não entra, ele não faz parte da sua vida, e você continua como você era. Com um peso de morte que vai te levar para uma morte eterna. Não é porque Cristo é ruim, muito pelo contrário. Porque, mesmo você negando, a gente vai ver isso daqui a pouco, a hora que você resolver vir, ele vai te aceitar. E mesmo se você sair, se você vier, né, se você hoje está afastado de Jesus Cristo, é hora de voltar. E o mais interessante é que, por mais que você tenha abandonado, ele ama a sua vida, ele te quer de volta e ele vai te aceitar. Verso 13 diz assim, para a gente concluir: se não crermos, ainda assim, ele permanece fiel. Olha que interessante. Não pode negar-se a si mesmo. Senhor Jesus não é amor? Né? O primeiro mandamento não é o amor? Deus não é um pai amoroso? Deus não pode negar a sua essência de forma nenhuma. Ele ama as nossas vidas, ele não ama o pecado. Então, mesmo que você hoje esteja numa situação longe de Cristo, volta. Se a gente dá uma passada de olho em como o mundo vive, a gente vê que não está longe a volta do Senhor Jesus. E a grande questão é, você conhece, você viveu, está se enganando a si próprio.
vivendo uma vida que você sabe que não é a correta. E por que não é a correta? Porque é tudo um teatro. É tudo falso, né? Como se fosse o Projac. É tudo figuração. Porque lá dentro, lá no fundo, a tristeza continua no seu coração. A alma não está satisfeita porque ela está longe do Criador e ela sente falta do Criador. Agora entende, ele permanece fiel. Quando você resolver vir, ele vai te aceitar. Pense nisso. Nós já vamos encerrar e é muito importante a gente entender que a obra de Cristo, ela precisa ser para nós um legado. E nós precisamos fazer a nossa parte deixando esse legado. Então, todas essas coisas que nós estudamos, essas coisas que nós passamos, fortemente eu aconselho, leia a carta, leia as 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, muitos ensinamentos a gente vai tirar dali. Volto a dizer, usa o seu telefone, usa o seu computador, pesquisa, aprende. Quanto mais você souber da palavra, mais dificilmente você vai ser enganado pelas coisas dessa vida. Mais dificilmente você vai ser enganado por falsos mestres. Aguardo você no próximo vídeo. Agradeço, né? Você está assistindo mais uma vez e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.